Muito obrigado, um prazer estar aqui participando desse CoBrain, e eu queria agradecer a organização, a Natália, que fez o contato, e todos vocês. Espero que vocês consigam aproveitar essa conferência. Eu vou passar aqui alguns conceitos para vocês, é difícil, é um tema que tem muitos aspectos, mas eu vou ver se eu consigo passar algum conceito para que vocês possam depois se aprofundar melhor. Bom, eu vou falar sobre a infecção pelo HIV, como ela reflete no sistema nervoso, ou seja, os aspectos neurológicos da infecção pelo HIV no organismo humano. Importante ter o conceito de que o HIV é um retrovírus. Até 1980, a gente não sabia que o homem tinha retrovírus, mas todos os animais, as plantas têm retrovírus, e todos os retrovírus possuem a mesma origem, isso há milhões de anos atrás. Só que os retrovírus, eles vão se adaptando, vão mutando dentro das espécies, e eles, nessas adaptações, eles vão se tornando capazes de infectar outras espécies. E quando eles se tornam capazes e se adaptam e infectam uma espécie nova, geralmente acontece uma grande devassa, que é o que aconteceu com o HIV na espécie humana. E os vírus, de um modo geral, fazem isso. É o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, em relação ao SARS-CoV-2. Ou seja, o homem tinha 6 coronavírus conhecidos, o 7º coronavírus, que é o SARS-CoV-2, tem causado esse grande problema, essa epidemia generalizada, essa pandemia, exatamente porque é um vírus novo na espécie, e quando ele se adapta rapidamente a uma espécie, a espécie não reconhece o patógeno, então tem muita dificuldade nessa adaptação. E o HIV, sendo um retrovírus novo na espécie, tem entre 100 e 200 anos na espécie humana, também causa um impacto muito agressivo na espécie. Então, virtualmente, quase 100%, 99,59% das pessoas que adquirem o HIV caminham para a evolução, para o desfecho fatal. Só um pequeno número, chamados controladores de elite, vão conseguir sobreviver naturalmente a essa infecção. Para vocês terem a ideia dessa diferença, o HTLV1, que é um outro retrovírus, que foi o primeiro retrovírus descrito, ele tem mais de 100 mil anos na espécie humana. Então, ele causa doença grave em torno de 5% das pessoas e causa sintomas moderados, hoje a gente já sabe isso e está caminhando para a descrição de uma síndrome clínica leve a moderada, em torno de talvez 30%, 40% das pessoas. Então, ele causa um desfecho grave em torno de 5% apenas, porque existe uma adaptação de mais de 100 mil anos dele na espécie humana. Ou seja, contando que a história humana tem 5, 6 mil anos, ou seja, ele está na espécie humana muito antes da gente conhecer o homem como o homem é hoje. Já o HIV, que está um período muito curto, causa uma mortandade, uma agressividade, um adoecimento muito maior. E os retrovírus têm tropismo pelo sistema nervoso central, tanto o HIV, quanto o HTLV, quanto o SV do símio, ou seja, a característica dos retrovírus, tanto humanos quanto dos outros animais, é o tropismo pelo sistema nervoso central. Tanto que o HIV foi descrito em 83, no mesmo ano ele já foi descrito o tropismo pelo sistema nervoso central, e 3 anos depois já foi descrita a demência pelo HIV, ou seja, a doença primária do HIV no sistema nervoso central. Só que o HIV, diferente da história natural, por exemplo, do HTLV, onde ele foi se adaptando, foi desenvolvido o tratamento para ele. Então, existe uma transformação da adaptação do HIV na espécie humana. E o desenvolvimento da terapia antirretroviral de alta potência, a era HAART, modificou completamente a história natural do HIV. Mas será que no sistema nervoso central isso também aconteceu, né? Então, a gente vê que, por exemplo, as doenças oportunistas do sistema nervoso central diminuíram na mesma proporção que as doenças oportunistas sistêmicas. Então, há uma redução das doenças sistêmicas, há uma redução também das doenças do sistema nervoso central. É evidente que de uma forma diferenciada, ou seja, nos países desenvolvidos, onde você tem um acesso aos tratamentos e um acesso à assistência médica, teve um impacto, por exemplo, aqui, a toxoplasmose, você vê aqui na França, na Espanha, 4, 5 vezes a queda, em relação ao Brasil, por exemplo, meia vez. Por quê? Evidente que
América do Sul, os países onde existe uma exclusão social, onde existe uma diferença muito grande dentre as classes sociais e uma marginalização social muito grande, como a América do Sul, como a África, como a Ásia, você vai ter muitas pessoas que, apesar de existirem remédios, né, disponíveis para tratamento, elas não têm acesso ao tratamento, não têm acesso à assistência médica, não têm acesso a diagnóstico precoce. Então, a gente acaba tendo duas epidemias, uma epidemia de indivíduos tratados e uma epidemia de indivíduos não tratados. Para vocês terem uma ideia, aqui tem dados neuroepidemiológicos, nosso último na linha direita. Hoje, no pronto-socorro do Instituto Emílio Ribas, a cada 2 pacientes que chegam com uma encefalopatia aguda, um deles tem toxoplasmose. E desse outro que sobra, 1/3 tem criptococose, 1/4 tem tuberculose e o outro divide todas as outras doenças clássicas e algumas doenças novas também. Então, ou seja, a gente tem duas epidemias. Uma epidemia em que pacientes não tratados, não diagnosticados, desenvolvem doenças clássicas, como a AIDS da era pré-Hart. E aí, atravessando o pátio do Instituto Emílio Ribas, a gente continua tendo, né? Ou seja, aqui está o destaque, criptococose e tuberculose, sendo as formas meningíticas mais tradicionais, e tuberculose como diagnóstico diferencial de toxoplasmose, como as principais doenças expansivas focais do sistema nervoso central. Então, no Brasil, a gente ainda continua tendo a história natural das doenças oportunistas do sistema nervoso central, quase que como uma epidemia pré-Hart paralela à epidemia Hart dos pacientes tratados. Então, quando você atravessa o pátio, você vai para o ambulatório, existem os pacientes tratados, pacientes que acompanham de forma crônica. Só que aí, o que acontece? Será que esses pacientes ficaram bons e neurologicamente eles estão completamente protegidos? Infelizmente não, ou seja, esses pacientes que estão em tratamento antirretroviral, que estão imunorrecuperados com supressão viral, você vê uma diminuição das doenças oportunistas, mas há um aumento das doenças inflamatórias e há um aumento das doenças primárias do HIV do sistema nervoso central. Isso por quê? Porque o controle do HIV no sistema nervoso central, infelizmente, não é tão eficiente quanto a negativação do HIV sistêmico, ou seja, você consegue negativar a carga viral plasmática do HIV. Esse aqui é um mosaico da concentração dos antirretrovirais no corpo, e olha aqui na direita, em cima, como o sistema nervoso central e o cérebro, o local mais escuro, onde você tem uma menor concentração das drogas. Isso faz com que exista uma persistência da infecção do HIV no sistema nervoso central. E essa persistência vai causar duas coisas: a replicação crônica do HIV e um processo inflamatório, que pode ser crônico ou pode ser agudo, quando os indivíduos começam tardiamente a fazer o tratamento. Isso levou a um conceito novo na medicina, chamada IRIS, que é a Síndrome de Imunorreconstrução Inflamatória. E essa síndrome de imunorreconstrução inflamatória pode ser aguda, inclusive uma doença nova descrita, que é chamada encefalite por CD8, ou seja, você tem um indivíduo com bastante infecção pelo HIV no sistema nervoso central, CD4 baixo, carga viral plasmática alta, começa a fazer o tratamento, há uma recuperação celular e o CD8, vírus específico, tem uma grande invasão no sistema nervoso central e causa uma encefalite aguda. E tem a forma crônica, ou seja, quando o indivíduo vai, aqui tem um rendilhado e uma ventriculite, e aqui existe um grande comprometimento da substância branca. E existe a forma crônica, ou seja, o indivíduo faz um processo inflamatório, uma encefalopatia crônica inflamatória, onde ele vai tendo um declínio cognitivo pela presença do HIV, os fatores virais e os fatores inflamatórios. Então, essa demência do HIV, que foi descrita em 1986, já 3 anos depois do tropismo viral, ele persiste presente na era Hart, ou seja, ela não é mais da mesma forma, ou seja, aqueles pacientes que rapidamente demenciam, que ficam muito graves, que param de caminhar, que ficam acamados, mas ela começa a aparecer cada vez com CD4 mais alto, e cada vez uma forma mais leve, não um quadro demencial muito grave, mas um quadro demencial mais leve, mais lentamente progressivo. Então, é o que o Ned Sackler vai chamar de desconexão sistêmico central. Então, cada vez mais os indivíduos estão carga viral plasmática negativa, CD4 recuperado, mas continuam tendo um declínio cognitivo. Isso levou a uma reclassificação da demência do HIV para formas clínicas, leves, moderadas e graves, ou seja, hoje a gente tem
desde 2007, na classificação de Frascati, 3 formas clínicas. Uma forma chamada assintomática ou oligoassintomática, em que o indivíduo não tem um impacto disfuncional no cotidiano, ele continua sendo capaz, tendo autonomia, inclusive para o trabalho, mas neuropsicologicamente, quando ele é avaliado, ele tem um déficit em mais de 2 setores da cognição, ou seja, memória, atenção, ou linguagem, ou capacidade executiva, objetivamente abaixo dos desvios padrão da normalidade para escolaridade, idade, dentro da cultura dele. Forma moderada, onde o indivíduo tem esse padrão de declínio cognitivo no exame e tem dificuldade no trabalho, tem uma queda de rendimento e tem uma alteração na performance da atividade cotidiana. E a forma demencial, onde o indivíduo tem um declínio cognitivo no exame e tem uma dependência nas atividades cotidianas, que é a forma demencial antigamente já descrita, né? E persiste essas formas clínicas, principalmente a moderada e a demência, né, a mild e a demência, como um fator de mortalidade. Então, esse estudo, que é uma corte de San Diego muito clássica, indivíduos que são neuropsicologicamente normais, que permanecem normais, têm uma mortalidade em torno de 20% em 8 anos. E indivíduos neuropsicologicamente normais que flutuam, que têm um declínio cognitivo, têm uma mortalidade em torno de 50%. Então, como variável exclusiva, o declínio cognitivo é um fator de risco para a mortalidade dos pacientes com infecção pelo HIV ainda hoje. Então, parece que a história natural do declínio cognitivo parece ter mudado muito mais a sua velocidade do que exatamente a sua presença dentro da evolução desses pacientes. Aí, em 2009, apareceu esse paper que foi assim, um escandaloso dentro da evolução, ou seja, um paper suíço em que mais de 80% dos pacientes que tinham alguma queixa cognitiva apresentavam algum grau de declínio cognitivo. E mais surpreendente, mais de 60% dos pacientes que não tinham queixa cognitiva também apresentavam algum grau de declínio cognitivo. E mais, todos esses pacientes tinham carga viral plasmática negativa, ou seja, pacientes controlados do ponto de vista sistêmico apresentavam alterações cognitivas. Claro que os queixosos predominavam um grau moderado e os não queixosos predominavam o grau assintomático. Mas, de qualquer forma, foi um período extremamente, chamou muito a atenção em que existia essa doença que antes era muito preocupante do ponto de vista demencial, se tornou, parece que, uma epidemia oculta de declínio cognitivo entre esses pacientes. Nós fizemos um estudo aqui no Brasil, é o maior estudo no ponto de vista neuroepidemiológico do declínio cognitivo, e nós vimos o seguinte, que de fato, na nossa corte, 50% dos pacientes apresentavam algum grau de declínio cognitivo oculto e em torno de 20%, quer dizer, 16% na forma moderada e 6% na forma demencial. Então, nós tínhamos mais de 70% algum grau de declínio cognitivo, sendo 20% pacientes disfuncionais e 50% pacientes funcionais na sua forma clínica assintomática. E aí a pergunta que não quer calar, né? A forma assintomática, ela representa o primeiro passo da evolução para a disfunção? A literatura não é coesa em relação a isso. Nem todo mundo concorda com isso, mas alguns autores acham que sim, de que a forma assintomática é o ontem da forma moderada hoje e da demência amanhã, ou seja, que ela é sim um fator de risco, seria como um complexo cognitivo leve, que seria um fator de risco para evoluir para a forma moderada e para a forma grave. Complexo cognitivo leve, eu significo aqui, claro, em relação à demência dos pacientes fora da infecção pelo HIV, né? Então, isso seria uma linha evolutiva, ou seja, nem todo mundo concorda com isso, né? Mas, de fato, a forma moderada é o prenúncio da forma grave, e a forma sintomática talvez seja o prenúncio da forma moderada. Mas, de qualquer forma, 20%, mais de 20% dos pacientes com alteração cognitiva já mesmo que a forma assintomática não responda por um antecessor das formas graves. E olha a característica da corte, ou seja, pacientes com 45 anos, com mais de 12 anos de escolaridade, com CD4 em média de 600, 75% com carga viral indetectável, 80% deles nunca tinha apresentado nenhum sintoma anterior. Só que olha isso, né? Mais de 13 anos de doença.
Isso é uma coisa muito importante, ou seja, pacientes com longo curso de infecção pelo HIV em tratamento. O padrão de declínio cognitivo também não deixa dúvida, ou seja, eles têm o perfil da demência subcortical, porque poderia dizer que, não, talvez isso seja cultural, tem um outro aspecto, mas não. Eles têm exatamente atenção, memória, velocidade e alteração visoespacial, que é o perfil do declínio cognitivo. E os fatores de risco são exatamente os mesmos, né? Predomina em mulheres, predomina em menor escolaridade, predomina em carga viral descontrolada e predomina em doença prévia, ou seja, todos os fatores de risco são os mesmos da literatura, ou seja, é um grupo exatamente concordante com toda a literatura. E esses fatores de risco aqui são os mesmos, ou seja, o que faz com que o indivíduo tenha mais chance de ter um curso clínico cognitivo pior? O basal do CD4, ou seja, o mais grave que esse paciente ficou clinicamente. Parece que quando o indivíduo tem a infecção sistêmica, existe uma maior replicação viral, uma maior destruição do CD4 e uma maior invasão sistêmica orgânica. Então, o sistema nervoso central passa por isso. Quanto mais o HIV se multiplicou do ponto de vista sistêmico, quanto mais ele invadiu o tecido, a partir desse momento, mais grave tem a partir desse ponto, mais grave vai ser a evolução compartimentalizada da doença. Ou seja, quanto mais território ele conseguiu avançar, mais esses territórios ficam vulneráveis à evolução crônica, à compartimentalização da doença. Depois disso, quer dizer, com a doença sistêmica controlada, não só mais os aspectos virológicos são importantes, mas também os aspectos inflamatórios crônicos, como o declínio de plaqueta, PCR, fatores de risco cardiovasculares e alterações crônicas hepáticas, osteopontina, ou seja, marcadores crônicos de inflamação. Se torna uma doença inflamatória. E essa doença inflamatória vai se simetrizar com os marcadores inflamatórios crônicos do sistema nervoso central, como a gente vai ver adiante, e vai causando uma encefalopatia crônica com declínio cognitivo. Então é assim que funciona. Infecção primária no sistema nervoso se transforma numa infecção crônica persistente no sistema nervoso, e isso vai fazer não só uma latência, mas uma inflamação crônica no sistema nervoso central. E o vírus que entra no primeiro momento vai se compartimentalizando no sistema nervoso central, ou seja, o vírus vai se especializando, é quase como se fosse um outro paciente, ou seja, a doença sistêmica está controlada e o vírus está compartimentalizado no sistema nervoso central. Isso a gente pode notar objetivamente, ou seja, mais de 40% dos indivíduos que têm carga viral plasmática controlada podem ter um escape licorológico disso. E esse escape licorológico tem uma relação também com os marcadores inflamatórios licóricos, ou seja, quanto mais neopterina sistêmica, tem maior expressão de neopterina licórica e os marcadores de lesão citoplasmática neuronal. Ou seja, neurofilamento, por exemplo, que é um marcador de lesão citoplasmática de neurônio, está relacionado com os marcadores inflamatórios, está relacionado com o escape do sistema nervoso central, está relacionado com pior evolução neuronal crônico e gera um declínio cognitivo crônico, mesmo que a doença sistêmica esteja controlada. Tá? Esse é um modelo do KU muito bonito que mostra assim, então aqui vocês veem aqui na linha de cima, que a infecção pelo HIV faz infecção ativa no sistema nervoso central, mas mesmo partículas virais na linha de baixo levam a alterações funcionais que levam à instabilização funcional com neurotoxinas aos neurônios e a lesão neuronal, uma instabilização astrocitária, ou seja, não precisa que o HIV infecte a célula, infecte o neurônio para que ele leve a uma estabilização. A presença do HIV, os produtos do HIV, podem levar a uma instabilidade da homeostase do sistema nervoso central e uma cascata de alterações funcionais e de lesões celulares, não necessariamente tendo que ele causar um efeito citopático em neurônios e em células para que ocorra esse dano. Tá? Mas também ocorre, ou seja, com Max Essex mostrou que o HIV tem capacidade de usar outros receptores, como receptores de açúcar. Por exemplo, no começo, ele só é capaz de infectar células que tenham o receptor de CD4 e o receptor de quemoquina. Porém, depois de um tempo, você pode localizar o HIV dentro de células que não têm esses receptores como o astrócito.
Então, assim, mesmo células que não têm o CD4 e não têm os receptores de quimiocina, têm infecção ativa pelo HIV, ou seja, ele pode se adaptar, inclusive, infectando outras células. Não que isso seja absolutamente necessário, mas, ou seja, há uma relação da compartimentalização com o declínio cognitivo, porque há uma especialização do vírus, e provavelmente isso permite que ele parasite outras células nos receptores, mas essa adaptação biológica do vírus faz com que ele leve uma extensão, uma ampliação da capacidade infectiva em outras células que não são permissivas em um primeiro momento, tá? E mais importante, que é a pergunta que não quer calar, esse vírus que se adapta ao sistema nervoso central, ele pode retornar do ponto de vista sistêmico? Esse estudo do Willis, muito bonito, mostra que sim. Um óxido de ferro, que chama Spion, marcado e observado com ressonância de alta performance, fez que você injeta esses monócitos marcados no cérebro do ratinho e você vê os dois caminhos. Você vê que o monócito ele sistêmico vai para o sistema nervoso central, esse é o caminho que a gente já conhece, ou seja, monócitos da medula óssea vão para o sistema nervoso central, isso é um fluxo que a gente já conhece. Então, mesmo que a carga viral plasmática esteja controlada, existe um influxo monomacrofágico de vírus sistêmicos para o sistema nervoso central. E mais, se você injetar células monocitárias no ventrículo, no cérebro desse ratinho, você vai ver que ela vai para o ventrículo e você, uma semana depois, consegue localizar no gânglio cervical desse rato esse monócito que você injetou dentro do cérebro. Então, existe um influxo e um efluxo de vírus do sistema nervoso central e para a periferia no modelo de camundongo, o que mostra que, na verdade, essa compartimentalização continua sinalizando para a periferia a presença dos antígenos localizados. Tá? Isso, e não obrigatoriamente, isso tem que acontecer no líquor, por isso que o Richard Price criou esse conceito, ou seja, o escape do sistema nervoso central acontece independente de você localizar no líquor. Tem o que ele chama de CNS escape avirêmico, ou seja, você sabe que isso está acontecendo no cérebro do paciente, existe esse influxo, esse efluxo, e não obrigatoriamente você localiza no líquor. Nós fizemos um estudo desses mesmos pacientes que eu mostrei para vocês os dados neuroepidemiológicos, nós localizamos em 84 pacientes, apenas 6 pacientes, 1 no grupo de assintomáticos, 4 no grupo assintomáticos e 2 no grupo de demência, nós localizamos o vírus no líquor. Porém, quando estudamos os marcadores inflamatórios, todos os pacientes estavam elevados significantemente. E o perfil muito coincidente com esses conceitos que eu lhes passei. Ou seja, o marcador, o interferon gama, que é o marcador linfocitário, não estava ativado, mas os marcadores monomacrofágicos, como a IL-1 beta e o CD14, progressivamente alterados. Nos pacientes controle menos, nos pacientes HIV positivos sem demência e progressivamente na forma assintomática, na forma moderada e na forma de demência. E muito interessante, a ApoE, que é um fator regenerador neuronal, progressivamente diminuído na forma do HIV paciente infectado apenas e progressivamente nas formas clínicas mais graves, mostrando que parece de fato existir uma agressão contínua e uma progressiva capacidade regenerativa de resistência. E num determinado momento, em que a homeostase se rompe pela agressão contínua, existe uma incapacidade de compensação regenerativa, que é quando o indivíduo começa, então, a ter o declínio cognitivo. Então, é uma encefalopatia crônica, inflamatória, onde há agressão e regeneração, e num determinado momento, com o tempo crônico da evolução, uma incapacidade regenerativa, com a queda da ApoE e, consequentemente, o declínio cognitivo. E esse tempo se soma ao envelhecimento desses pacientes. Assim, o tempo vai passando, o tempo da doença progride e o tempo da idade progride. E o próprio envelhecimento com o processo inflamatório crônico leva a risco do envelhecimento se tornar um fator de risco para a demência, como existe em toda a população. E além, o paciente com HIV parece ter um envelhecimento mais acelerado. Isso é uma coisa bastante discutida na literatura. Aqui, por exemplo, existe um estudo de fluxo sanguíneo em que a gente nota que existe um degrau do fluxo sanguíneo cerebral dos pacientes com HIV e sem infecção pelo HIV. Bem como em estudos anatomopatológicos de pacientes
que morre não obrigatoriamente com quadro cognitivo, existe uma maior deposição de placa amiloide, ou seja, parece que há um envelhecimento nesses pacientes, comparado com a mesma idade, é maior na população com infecção pelo HIV. Então, existiria o que se chama de um processo de alzheimerização, ou seja, além dos fatores virais, existe o fator de envelhecimento, os fatores de risco para demência pela própria idade, pelo próprio envelhecimento. Então, existiria um fator convergente que aumentaria, então, o declínio cognitivo desses pacientes. Nesse mesmo grupo de pacientes, nós fizemos um estudo do envelhecimento, o telômero que aponta, que marca o envelhecimento desses pacientes. Esse aqui é o controle para ver se realmente o teste estava adequado em relação à idade, e nós encontramos que sim, os pacientes controles com a mesma idade tinham o telômero mais longo, os pacientes com HIV mais curto, e progressivamente os pacientes com demência tinham o telômero mais curto. Então, parece haver, de fato, uma relação do HIV com o encurtamento telomérico, os pacientes com demência, o encurtamento telomérico em relação ao HIV, em relação aos pacientes controles. E aí, o que fazer em relação a tudo isso, né? Ou seja, parece que a infecção sistêmica compromete o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central comprometido está fadado a um desfecho, um processo inflamatório crônico progressivo, em que a gente tem muita dificuldade de conseguir alcançar o vírus, mesmo com as terapias novas, e conseguir brecar esse processo inflamatório crônico. Esse foi um estudo START, um estudo que acabou em 2018, tentando tratar precocemente. Hoje isso já é um modelo, ou seja, já não se espera mais, mas antes se esperava um tempo de evolução para o tratamento dos pacientes. A queda do CD4, o aumento de carga viral, e nesse momento a gente tentou iniciar imediatamente, ou seja, os pacientes chegavam, já eram submetidos ao tratamento, e outro grupo esperava o CD4 cair abaixo de 350. Hoje já não mais. Hoje qualquer paciente que tem o diagnóstico de HIV já inicia imediatamente, porque se entende que a queda e a instabilização imunológica e depois a recuperação imunológica leva a uma doença imunológica crônica que causa esse processo inflamatório mais grave. Mas, de qualquer forma, esse estudo foi muito interessante para mostrar que, mesmo com o tratamento precoce, ou seja, você iniciando o tratamento imediatamente, não esperando, nós tivemos, olha, esse dado interessante, a gente não considerou a forma sintomática, mas tivemos nesse grupo, né, de 600 pacientes, 20% também de forma mild e hard. Esse estudo foi feito no Brasil, na Argentina, no Chile, na França, na Inglaterra, na Austrália, na Tailândia, nos Estados Unidos, ou seja, de uma forma global, ou seja, pacientes que estavam também suprimidos do ponto de vista virológico, também encontrou 20% de pacientes com alteração cognitiva, com alteração funcional, que é a mesma taxa que nós encontramos aqui no Brasil, e é o que tem se encontrado em todo o mundo. E não foi encontrada diferença entre o tratamento precoce e o tratamento tardio. Ou seja, o quanto antes tem que ser o tratamento para a gente inibir a invasão do sistema nervoso central. Então, olha que o tratamento imediato vermelho e o tratamento tardio azul não mostraram diferenças em relação à prevenção do declínio cognitivo nesse grupo. Então, parece que o antes tem que ser muito antes, ou talvez não seja suficiente mesmo, e a gente tenha que, de fato, conseguir alcançar o HIV de uma maneira mais específica no sistema nervoso central, além da terapia antirretroviral sistêmica. Porque esse outro estudo do Dick Price, que foi quem descreveu a demência do HIV, mostra que um estudo de soroconversão de 17 pacientes, 3 desses 17 pacientes, o vírus do sistema nervoso central, no momento da soroconversão, já era um vírus que tinha divergido, ou seja, já tinha se compartimentalizado no momento da soroconversão, ou seja, é um vírus que o tratamento sistêmico talvez já não alcançasse mais. E mesmo o tratamento sistêmico no outro grupo, a gente tem muita dúvida de que conseguiria ou não fazer o alcance e o clareamento desse vírus no sistema nervoso central. Então, a gente vive uma dificuldade muito grande em relação a esse controle. Os vírus, eles são neurotrópicos e eles se relacionam com o sistema nervoso central de uma forma diferente do que eles se relacionam de uma maneira sistêmica. Melhorou muito, sem dúvida, o tratamento da infecção pelo HIV, mas o tratamento do HIV no sistema nervoso central e o controle dessa infecção ainda permanece um grande problema e certamente uma epidemia oculta de declínio cognitivo que a gente, de certa forma, certamente tem que descobrir uma forma específica de conseguir alcançá-lo lá. Muito obrigado pela atenção.